Questão de número 3. Dois patinadores de massas iguais a 80 kg, na última volta de uma final de competição de patinação, movem-se com velocidade 54 km por hora e 63 km por hora. Em uma tentativa de ultrapassagem, os patinadores colidem um com o outro e se movem o quê? Juntos, até a linha de chegada. Qual a velocidade dos patinadores ao cruzarem a linha de chegada? Então, de novo, está aqui a figura. Ó. Patinador A, com velocidade VA, 54 km por hora. Patinador B, com velocidade VB, 63 km por hora. O que ele falou que acontece na colisão? Após a colisão, em uma tentativa de ultrapassagem, os patinadores colidem e seguem junto até a linha de chegada. Ou seja, a colisão aqui é inelástica. Vamos provar isso no simulador. Então, essa colisão aqui, quem já foi em parque de diversão, lembra dos carrinhos de batida, né, gente? Olha lá, forças opostas, se tem a mesma quantidade de movimento. Olha que interessante, ó. Qual é a quantidade de movimento do carrinho de batida da menininha? 200 kg vezes 3. 200 vezes 3 dá 600 kg vezes metro segundo, para a direita. E do menininho? 200 kg vezes menos 2. 200 kg vezes menos 2 dá menos 400 kg para a esquerda. Então, aqui deu 600 kg vezes metro segundo para a direita, e aqui deu menos 400 kg vezes metro segundo. Veja bem que a quantidade de movimento para a direita, 600, é maior que a quantidade de movimento para a esquerda, que é menos 400. Então, após a colisão, o que acontece? O conjunto vai se deslocar para a direita. Vamos ver se isso é verdade? Vamos fazer, então, inelástica, que é o nosso exemplo, né? Depois eu volto nessa elástica aqui, certo, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu condicionei inelástica, porque os exercícios que nós vamos resolver, eles têm que sair, ó, move-se em uma tentativa de ultrapassagem, os patinadores colidem e seguem juntos. Então, eu tenho que colocar uma condição aqui, que após a colisão dos carrinhos de batida, eles devem seguir juntos. Então, de novo, quando a colisão é inelástica e um corpo colidir com o outro de maneira inelástica, o que acontece? O sentido do movimento vai ser no sentido do corpo que apresenta maior quantidade de movimento. Se tiver a mesma massa, aquele que tiver maior velocidade. Então, novamente, fazer a colisão. Como é inelástico, após a colisão, eles seguem o quê? Juntos. Então, colisão inelástica. Após a colisão, eles seguem juntos. É isso que eu queria demonstrar. Aqui está dando perfeito, ó. Mesmo que a colisão seja inelástica, se eu somar aqui, ó, a quantidade de movimento. Aqui, ó, a quantidade de movimento total é o verdinho. Então, a quantidade de movimento total, verdinho, antes, é exatamente igual à quantidade de movimento total. Então esse simulador aqui que é perfeito, ó. Perfeito. Então, está perfeito, ó. Colisão inelástica, quilograma vezes metro por segundo, a quantidade de movimento total, verde. Esse retângulo verde aqui, ó. After, após, ó, before, antes da colisão, a quantidade de movimento é a barrinha verde. A quantidade de movimento total do sistema é a barrinha verde. Após a colisão, a quantidade de movimento total continua dando o mesmo tamanho, ó. Perfeito. Então, a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Mas qual quantidade de movimento? Não é de cada um, é a total. Perfeito. Agora sim. Esse simulador aqui é melhor do que aquele outro. Então, dois patinadores com massas iguais. O patinador A tem velocidade VA 54 km por hora. O patinador B tem velocidade de 63 km por hora. Em uma tentativa de ultrapassagem, os patinadores colidem e seguem o quê? Juntos. Sublinha essa palavra, né? Segue juntos. E entenda que quando eles seguem juntos, a colisão é de que tipo? Inelástica. Olha lá, mesma massa, com velocidades diferentes. Colisão inelástica, looking. Após a colisão, seguem juntos. Ou seja, colisão inelástica. A quantidade de movimento antes, ó, a quantidade de movimento total antes, será igual à quantidade de movimento total depois. Olha lá, novamente.
Perfeito, né? Então, agora nós conseguimos fazer. Então, ó, seja a colisão elástica ou não, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A massa de A, que é o carrinho A, né? Carrinho vermelho, deu velocidade de A 54 km por hora, deu velocidade de B 63 km por hora. Então, primeiro coloca os dados, né? Velocidade de A 54 km por hora, velocidade de B 63 km por hora. Dois patinadores com massas iguais. Então, a massa de A é igual à massa de B. Na última volta, a velocidade de cada um, ó, esse aqui é o VA 54 km por hora, e a velocidade do carrinho B 63 km por hora. Nos dados você coloca, a primeira velocidade que te deu é a velocidade do carrinho A, 54 km por hora. A segunda velocidade que te deu é a velocidade do carrinho B, 63 km por hora. O que ele quer saber? A velocidade do conjunto após a colisão inelástica. Por que é colisão inelástica? Porque eles deslocam com a mesma velocidade. Está falando aqui, ó. Colidem e seguem juntos. Se eles seguem juntos, eles vão apresentar a mesma velocidade. Seja colisão elástica ou inelástica, a quantidade de movimento antes é sempre igual à quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento antes, quantidade de movimento do carrinho A, mais quantidade de movimento do carrinho B. Quantidade de movimento depois da colisão é a massa de A mais a massa de B, vezes a velocidade do conjunto, que são iguais, ó. As velocidades são iguais, ó. Então, ele sai com a mesma velocidade. Então, quando falar que após a colisão eles saem juntos, as velocidades vão ser o quê? De A e de B, as velocidades vão ser o quê? Iguais. É o que ele quer calcular. Agora, substituindo, massa de A, 80, que ele falou que a massa de A é igual à massa de B. Então, massa de A, 80, velocidade de A, 54, massa de B, 80, velocidade de B, 63. Massa de A, 80, velocidade do conjunto V, massa de B, 80, velocidade do conjunto V. Por que as velocidades são iguais? Porque após a colisão, eles saem juntos. Se eles saem juntos, a velocidade do conjunto vão ser o quê? Iguais. Agora, qual a vantagem desse tipo de exercício? Isso aqui, ó, se as massas são iguais, eu não preciso multiplicar 80 vezes 63, igual muita gente está fazendo na internet. Ó. Como 80 repete aqui, ó, então em matemática, se o número repete em todos os termos da equação, você pode cancelar ele, ó, ele desaparece. Então, em matemática, em equação algébrica, quando você tem uma igualdade, se um número real, seja positivo ou negativo, repetir em todos os termos da equação, você pode cancelar ele. Ó. Então, aqui, 80 vezes 63 vai ficar só 63. Mais 80 vezes 54 vai ficar só 54. E aqui, ó, 80 vezes V vai ficar só V. Porque dividindo tudo por 80, aqui fica 1. Então, 1 vezes V dá V. Mais 1 vezes V dá V. Então, isso é importantíssimo para ganhar tempo na prova do Enem, né? Se um fator multiplicativo ou um número real representa um fator multiplicativo, ele repete em todos os termos, antes da igualdade e depois da igualdade, ele tem que repetir em tudo, hein? Em todos os termos, não é só em dois, não. Aí você pode cancelar o número real, ele é chamado de constante real, positivo ou negativo. Nesse caso, constante real positivo. Aí fica mais fácil. 63 mais 54 é igual a V mais V. 63 mais 54 vai dar 117. V mais V, 2V. Então, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o 2 está multiplicando a velocidade, que queremos calcular a velocidade do conjunto, né? Após a colisão inelástica. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, velocidade do conjunto, que sai junto, após a colisão, imediatamente após a colisão inelástica, é 117 dividido por 2, 58,5 km por hora. Alternativa correta. A questão é aberta, né? 58,5 km por hora.